A mensagem de hoje é sobre quando Jesus entra, o orgulho sai. Esse é o título da mensagem. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus 15. Nós vamos ler do versículo 21 ao 28. Mateus 15, a partir do versículo 21 até o 28. Diz assim: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, Cirofenícia, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, o adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, e seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Até aí, até o 28. Aqui nós vemos que a resposta daquela mulher mudou todo o cenário que estava no entorno. Então, Jesus, num primeiro momento, ele simplesmente não a respondeu. Mas ele a respondeu, ele só não estava fazendo conforme ela esperava. Jesus já sabia tudo o que ia acontecer, ele sabia o propósito daquele encontro. E aqui nós vamos ver que a resposta que aquela mulher deu realmente fez diferença. Para nós aqui hoje, o que isso significa? A resposta que você dá no meio da sua crise vai definir o resultado lá na frente. A resposta que você está dando hoje, diante da situação que você enfrenta, é o que vai definir a sua colheita. Aquela mulher ali, de alguma forma, ela estava sendo humilhada. Estava. Imagina você falar com alguém e a pessoa nem te dá ouvido. Seja sincero. Se você chegar pedindo alguma coisa para alguém e a pessoa fala: não é certo eu te dar isso. Eu vim para fazer outras coisas. Eu tenho um compromisso com outra gente, mas com você não. O que você ia fazer? Ia virar a cara, ia levantar seu queixo, ia se arrebitar e sair por dentro completamente quebrada, mas por fora mantendo um orgulho, mantendo um ego. A palavra do Senhor em todas as páginas vai nos mostrar que o que Jesus veio quebrar no meio da humanidade é o orgulho. Tanto que só passa a ser um seguidor, um servo do nosso Senhor e Salvador, aquele que se rende. Tem que se arrepender primeiro. Tem que se dobrar primeiro. Tem que entender que não é nada. Tem que entender que precisa de um Salvador. Já parte de um pressuposto de que você precisa ser salvo. Nisso aí o orgulho já foi quebrado. Porque o orgulho, ele é a raiz máter de todos os pecados. Foi o orgulho que lá no jardim fez com que o homem e a mulher pecassem contra Deus. Porque lá no fundo, a sedução da serpente, o convite da serpente é: se você comer desse fruto, serás como Deus. Não vai precisar mais depender dele. Não vai precisar mais dele. Você mesma. Você vai e faz. E dentro de todas nós existe uma voz
que quer nos fazer acreditar que a gente pode fazer, que a gente pode ser, e que a gente até deve, mas a palavra nos lembra que no reino de Deus é diferente. A matemática de Deus não bate com a matemática dos homens. A matemática dos homens cabe na mente humana, porque é lógica, é pura lógica. Mas a obra de Deus, o evangelho do nosso Salvador, não é para ser colocado na lógica. O evangelho é para quebrar o ego. É para acabar de uma vez com todas com um ego autossuficiente que existe dentro da gente. Então eu achei por bem colocar a história da mulher Cirofenícia, porque no capítulo 10, que a gente está ali no Mulher Única, a gente percebe que o ponto central é sobre o orgulho. Porque uma mulher que vence o orgulho, ela consegue ser uma mulher que vai edificar e que vai alcançar o coração do seu marido, que vai transformar uma situação difícil, de temperamento ou de falta de entendimento, mas porque ela já teve o seu orgulho quebrado. Quem protagoniza essa história aqui, que nós acabamos de ler, é uma mulher que está sofrendo um drama avassalador. O drama dela era realmente terrível, porque ela tinha uma filha que estava endemoniada. Não havia recurso para a filha dela. Mas mal sabia essa mulher que o que assolava a filha dela, lá dentro de casa, tinha ligação com o que ela carregava. A nossa vida é mais complexa do que a gente imagina. Você carrega características que você nem sabe de onde vieram. Na palavra do Senhor, no Pentateuco, lá em Levítico, nós vamos ver que existe um rastro no mundo espiritual, um lastro de iniquidade. O que é a iniquidade? São os pecados cometidos de geração em geração e que batem na nossa porta. Muitas vezes com dificuldades que nos assolam, com enfermidades, com situações no caso dessa menina, ela era endemoniada, em outros casos, situação de miséria. A gente pode não ter explicação para tudo, mas o mundo espiritual tem. Não estou dizendo que você deva se recorrer ao espiritismo para ter explicação para tudo, porque o diabo usa de muitos enganos para tentar explicar todas as coisas para uma alma que está perdida. Deuteronômio 29 diz que as coisas ocultas pertencem a Deus. E as reveladas, o que são as reveladas? A palavra. A palavra, os escritos sagrados nos são suficientes. Mas o que a gente enxerga então é que aquilo que você não vence na sua vida, na sua geração, o ciclo que você não quebra, na sua vez, vai alcançar a sua posteridade. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Tem que entrar alguém para dizer, aqui acaba o ciclo, aqui acabou, porque eu não vou continuar na prática disso. O que nos leva a entender que essa mulher, ela tinha algum tipo de orgulho, alguma raiz de orgulho. Por quê? Vamos entender. Grega, Cirofenícia. Nos dias de Jesus, os gregos eram tidos em alta estima pela sociedade. Ser grego era como aquela linhagem dos inteligentes, dos sábios, dos filósofos. Roma caracterizava o poder bélico. Roma tinha ali em seu favor o exército, a força. Mas a Grécia, os gregos, carregavam o orgulho da sabedoria. E isso também é uma seara para principados e potestades, visto que o orgulho é a raiz de todo pecado.
Porque a pessoa que se orgulha, ela já parte do pressuposto que ela vale alguma coisa. Sim, queridos, nós temos um valor precioso, sabe qual que é? O sangue de Jesus que foi derramado por nós. Mas esse valor que ele foi pago tem mais a ver com amor do que com orgulho. Mesmo que quando Deus vai elogiar o filho amado dele, ele não fala, eis aí o meu filho em quem eu tenho muito orgulho. Ele fala, eis aí o meu filho em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. Porque o orgulho não tem nada de bom para nós. Então essa mulher, a cananeia, ela tomou uma decisão que mudou toda a sua história. E assim, ela conectou também a filha. Ela quebrou na vida da filha algo que estava destruindo a vida dela de dentro para fora. Está entendendo o que o Senhor está falando conosco? Nós precisamos vencer as nossas mazelas. E isso não tem a ver só conosco. Isso tem a ver com os nossos. O nosso adversário, ele sabe os nossos pontos fracos. Ele é aquele que nos estuda para num embate, numa luta, ele vem exatamente no ponto fraco. Mas quando nós nos rendemos ao Senhor e abrimos a nossa vida para a condução do Espírito Santo, é aquele que nos conduz a toda a verdade, o diabo já perdeu. Porque ele enfraquece. Os principados e as potestades não podem movimentar nem manipular quando nós nos rendemos ao Senhor. Para nós mulheres, é necessário a gente observar isso, uma vez que nós somos as guardiãs dos nossos lares, as guardiãs da nossa família. E é importante o nosso radar, sim, captar todas essas coisas e entender, Senhor, o que eu devo fazer nessa situação específica. Porque a sabedoria do alto, ela é diferente da sabedoria dos homens. Para a sabedoria dos homens, aquela mulher, ela tinha tudo o que ela precisava, ela era grega. Era só ela ir para os livros. Mas ela chegou numa situação da história dela que os livros não podiam ajudá-la. A sabedoria dos homens não podia sanar o problema dela. Mas Jesus podia. Ela ouviu dizer que Jesus curava enfermos, que Jesus expulsava demônios. Chegou ao ouvido dela. Mas olha que interessante. Ela não chega para Jesus com a verdade dela. Aí você já mostra que ela estava usando da sabedoria grega. Porque como ela era grega, por que ela falou, Jesus, filho de Davi? Ela não era hebreia, ela não era judia, ela era grega, Ciro-fenícia. Diferentemente do cego Bartimeu, que falou, Jesus, filho de Davi. A mulher era uma estrangeira, mas ela queria se passar por uma familiar ali, quem sabe, porque também já era conhecido que Jesus havia vindo para os dele. Todos que andavam com ele eram judeus, como o próprio Jesus. Então ela começa ali atrás a clamar, Jesus, filho de Davi. E Jesus não dá ouvidos. E ali ele então começa um processo para trazer a verdade à tona. Deus não pode trabalhar na mentira. Você pode entregar sua vida a Jesus, você pode se render a Ele, reconhecer o sacrifício dEle. Se você continua vivendo na mentira, você está na seara do inimigo. Você sabia que o diabo tem patrimônio? Tem. Ele tem território. Ele tem seus cavalos e seus cavaleiros. Porque ele atua por meio do pecado, por meio da mentira. Porque Deus é o justo juiz. Nós estamos no tempo da graça, o advogado fiel está em nossa defesa. Tudo o que era necessário fazer, Ele já fez, mas ainda continuamos na atmosfera do livre-arbítrio. Deus deu a terra aos homens e os homens continuam dominando sobre a terra.
Por isso Jesus precisou vir sendo filho do homem, para quebrar a maldição eterna. E a partir de agora, quando ele sobe e envia o Espírito Santo, ele está nos ensinando a quebrar maldições. Então, quando a gente fala de quebra de maldições, nós não estamos de maneira alguma cancelando o que Jesus fez. Só é possível quebrar a maldição por causa do que Jesus fez por nós. Mas o Espírito Santo nos ensina onde é que precisa pôr luz, qual é a mentira que ainda está sendo contada, o que é que ainda está no calabouço da sua alma. Aquela mulher ainda estava com uma mentira. Ela não era judia, ela era sírio-fenícia. Aquela mulher poderia ter ficado em casa, cuidando do problema, mas ela decidiu sair em busca da solução do problema. E isso já é um grande passo. Tem gente que o problema está tão grande que já não consegue nem sair de casa. O nosso papel, sabia que para a mulher é mais fácil, você já percebe que o homem, às vezes, ele se fecha, quando ele vê um problema muito difícil, a tendência dele é se isolar e se fechar. Nós, mulheres, vamos para fora, a gente pede ajuda uma para a outra, a gente atravessa a rua, a gente faz alguma coisa, porque Deus nos deu a capacidade de sermos essas auxiliadoras, idôneas. E Ele nos deu graça para realmente fazermos alguma coisa, para resolver os problemas. Deus está te levantando como uma solucionadora de problemas, como alguém que tem uma resposta para as questões tão complexas da alma. Lá dentro da sua casa, lá com os seus filhos. O cenário daquela menina, da filha da sírio-fenícia, ninguém tinha solução. Endemoniada, eu acho que não havia um status pior do que esse. Endemoniada, possessa. Tem gente que às vezes se entrega, por pior que seja o seu problema, não se entregue. Nós somos chamados pelo Senhor para resolver problemas. E a Bíblia nos apresenta algumas mulheres que nos ensinam sobre o propósito. Aquele propósito que só quem nasceu de novo pode compreender, mesmo lançando os olhos para o Antigo Testamento, o Senhor nos revela, porque ele era uma sombra das coisas que vivemos agora. Abigail nos mostra essa humildade que aquele que nasceu de novo carrega. Abigail, com sua sabedoria e humildade, desfez um problema gigantesco que o seu marido tolo havia causado. Ana conseguiu o favor do Senhor para ser curada da esterilidade. Um ventre que estava seco e não gerava, gerou Samuel, profeta para Deus. Mulheres que nos mostram que quando nós carregamos a essência que é o Espírito de Deus, nós podemos transformar qualquer circunstância. Débora, ela despertou uma geração para batalhar contra o inimigo. Desperta você precisa batalhar nas regiões celestiais. Porque o inimigo anda ao derredor querendo tragar os nossos filhos, querendo tragar nossos maridos, querendo tragar a nossa própria vida. Rebeca rompeu tradições para cumprir o propósito dela. Maria teve coragem para abrigar Jesus em seu ventre. A mulher de Provérbios 31, uma mulher que está à frente do seu tempo. Todas essas mulheres, nós temos dentro de nós essas características, porque todas elas apontam para Cristo. Nós vivemos um tempo mais solene que o delas, porque hoje Cristo vive em nós. Qual tem sido a sua resposta diante do que a vida tem te apresentado? Diante de uma crise. Na crise, o nosso ego vai ser revirado. Talvez você vai ser tentada a responder a alguma situação com orgulho, ou com inveja, ou com ciúme, ou com comparação.
Mas se você se render à voz de Jesus, se você se render ao Espírito Santo e se humilhar, Ele vai te exaltar. Ele vai fazer com que você saia dessa situação vitoriosa. Mas é uma vitória diferente da que o mundo nos oferece. Sabe, Cristo é a resposta de Deus para o mundo. É Deus quem nos incentiva a procurar nele a resposta para os nossos problemas. Jesus está por perto, minha querida, Ele está passando aqui. Algumas vezes Jesus não fala com a gente com palavras. Aquela mulher gritou, Ele ouviu e Ele não falou. Talvez você esteja clamando, gritando. E talvez a resposta não esteja tão clara. Mas algumas vezes Jesus fala, não com palavras, mas com sinais. Mais ou menos assim, quando você está numa festa, numa reunião, seu menino começa a fazer ali umas artes, você só olha para ele e arregala o olho. Você já comunicou, porque ele sabe que se ele não parar, vai ter correção. Ele entende ou não entende? Entende. Lá em casa os meninos entendem. Minha mãe fala que eu regalo o olho assim, que eu pareço louca. Mas a gente sabe, né? Como que é que filho tira a gente da sanidade, tem hora. Mas tem outras situações, você com seu cônjuge. Está ali numa conversa, você falou alguma coisa que não devia, seu marido só te passa um olhar, você já sabe, opa, falei demais. Jesus faz isso conosco. Às vezes você está orando por algo e Ele já te mostrou. Ele já te deu uma passada de olho. Ah, estou namorando. Será que ele é o homem da minha vida? Será que eu devo casar? Mas já te distratou, já foi rude com você. Você já viu que ele não é um bom filho. Está precisando mais o quê? As plaquinhas. O Senhor mostrando, tem gente que está orando há tempos e o Senhor já mostrou, sabe? Devo me associar a uma pessoa, estou querendo fazer uma sociedade empresarial, será que é minha amiga, será que eu posso confiar? Sentou um pouquinho para uma conversa, já falou mal de 5. Quem que você acha que vai ser a sexta? Será que isso não é suficiente? Você ainda está precisando de mais alguma resposta? Ah, será que eu posso confiar? Será que é minha amiga mesmo? Os sinais sempre são dados. Esteja atenta aos sinais. Jesus fez silêncio, mas havia sinal para aquela mulher, sabe? Quando Jesus não te responde, Ele está dizendo, olhe para o cenário, porque a resposta está ao seu redor. E a gente às vezes faz de desentendida. Sabe quando você entende uma coisa e você não quer acreditar? Eu sei, você sabe. Mas às vezes a gente está naquela ideia, me engana que eu gosto, isso é o ego. Isso é o nosso desejo de ser aceito, aprovado. Mas o Senhor já nos aceitou, o Senhor já nos aprovou, nos amou. E o que Ele quer nos ensinar é, Ele é suficiente. Jesus fala conosco com os seus códigos. O cenário em que você está vivendo vai te responder muitas perguntas que você tem feito ao Senhor. Talvez seja a hora de você parar de fazer perguntas para Deus e dar resposta. Porque o que mudou a situação daquela mulher não foi as perguntas, foi a resposta. E ela teve que ser humilde. Porque aqui Jesus falou até de cachorrinhos. Era como se ele estivesse falando, você está na esfera dos cães. Eu vim para os filhos. Mas a resposta que ela deu, ela teve um vislumbre da glória. Ela disse, apenas 1 minuto em tua presença, uma migalha da tua glória, um olhar do Senhor, alguma coisa que o Senhor deixar cair para mim, vai ser suficiente para resolver a minha história. Uma gotinha do sangue dele é suficiente para nos purificar por completo.
Ele é a própria cura. O olhar dele sobre nós transforma toda a nossa história. Mas todo o soberbo não pode tocar e nem ser olhado por Jesus, porque Ele é santo. E a palavra do Senhor diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça maior aos humildes. Então todo o processo aqui foi para levar a essa resposta humilde dessa mulher. Aquela mulher foi curada em sua identidade, antes mesmo de sua filha ser liberta. Presta atenção aqui. Você está orando pelos seus filhos? Você tem orado por eles? Você veio nessa noite para ouvir. Antes de Deus fazer o que você está pedindo para os seus filhos, Deus quer fazer alguma coisa na sua identidade. Deus quer mexer e revirar dentro de você, no seu ego, no seu e no meu. E aquela mulher, ela viveu isso. Enquanto ela clamava a Jesus, tem misericórdia de mim, a sua verdade então foi sendo exposta. Porque Jesus ouviu a voz dela e falou, não é judia, é cananeia. Então eu vou prensar, eu vou fazer sair azeite, eu vou espremer. Quando você é espremida, o que sai de você? Até que pela etnia dela, ela poderia ser vista como uma mulher que tinha algo a se vangloriar, uma mulher que tinha ali sabedoria, ela poderia ter algum orgulho, mas na hora que Deus espremeu ela, saiu humildade. Quando o Senhor vem para te espremer, o que é que sai de você? Porque isso não tem nada a ver com religiosidade, tem muito religioso orgulhoso. Aliás, tem mais orgulho no meio da religião do que lá no mundo, sabia? Às vezes, quando a gente vai lá no mundo, no meio dos que estão sofrendo, você vê que tem ali humildade, pedindo socorro. E às vezes, no ambiente eclesiástico, tem mais gente cheia de si do que de Deus. Porque acha que pode se firmar nos seus próprios atos de justiça. Agora, para o fim, vamos entender aqui, quando ouvimos o que Deus está falando e nos submetemos à vontade dEle, nós permanecemos de pé, somos edificadas e edificamos a nossa casa. Jesus continuou tratando a alma daquela mulher. E aí, ela falou a resposta que movimentou a mão de Deus. O céu movimenta em nosso favor, quando dentro de nós a palavra passa a ser realidade. Porque você acha que o salmista fala de guardar o coração para não pecar contra Deus, de guardar a palavra. Porque a palavra não pode estar somente na nossa boca, ela tem que estar no nosso coração, para repercutir no céu. Mais do que meras palavras, os nossos atos é que ecoam na eternidade. Os nossos atos. Às vezes o Senhor testa, será que é orgulhosa ou será que é humilde? E Deus permite uma situação para ver sua reação. Deus te espreme. Algumas coisas não saem do jeito que você imaginava. Será que vai murmurar? Será que vai esbravejar? Será que vai espernear? Ou será que vai clamar?